delegado Antônio Ricardo dirigiu a Delegacia de Homicídios de janeiro de 2019 até o final de 2020. Ele sucedeu, né? Foi depois do Rivaldo Barbosa. E uma situação muito importante, eu começo o episódio de hoje, a gente relembrando toda essa situação, porque ontem os irmãos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa se tornaram réus, efetivamente, dessa questão em relação ao assassinato da vereadora Marielle Franco. Eu pergunto ao delegado Antônio Ricardo, agradeço a presença dele, como é que você analisa tudo isso, já que você participou efetivamente durante todo esse período que eu falei, das investigações em relação à morte da Marielle Franco? Boa noite, tchau. Obrigado pelo convite. Sempre importante ter pessoas ligadas à segurança pública para passar o nosso pensamento e para a população saber das nossas necessidades e o que nós fazemos pela população. Particularmente em relação a essa pergunta que você fez, né? Eu acho que não só a polícia, a sociedade como foi pega de surpresa com essa notícia que o delegado Rivaldo seria o mandante desse crime que eu participei também na investigação, sucedendo essa gestão quando ele foi o chefe de polícia, né? Na época se chamava chefia de polícia. E para nós foi uma surpresa muito grande, para todos da polícia, todos estão muito consternados. E, assim, particularmente, até eu estar à frente ali da direção dessa investigação, esse nome não tinha surgido em nenhum momento. Nem então, dos irmãos Brazão. Os irmãos Brazão, eles surgiram no decorrer da investigação, né? Nós já temos aí notícias, né, de como foi essa inclusão desses nomes na investigação. Delação do Lessa. A delação do Lessa nesse momento, mas lá atrás, né, sabemos que foi um dossiê que foi criado e esse dossiê foi difundido. E esse dossiê acabou dando origem a uma investigação nossa. Ou seja, esse dossiê também criado, né? Criado por alguém. Quer dizer, alguém queria prejudicar os dois irmãos, né? Segundo, nós apuramos, né, um vereador que foi também investigado, contratou uma equipe de investigação particular e criou esse dossiê em cima de informações que são de fontes abertas e que são extremamente coerentes. E essa informação acabou sendo objeto de investigação. Então, lá atrás, por conta desse tipo de material que nos foi apresentado, também foram investigados esses personagens, com exceção do delegado Rivaldo. E não chegou em relação aos irmãos, não estava batendo também. Vocês não tinham provas, apesar só o dossiê, né? Que só o dossiê não é tão importante, assim, é da linha, mas... Sim, mas em cima do dossiê, e acho que toda investigação tem que ser assim, né? Você tem que ter elementos que comprovem o que está sendo denunciado. Por mais que aquela história pareça real, a função da investigação é ter elementos que comprovem aquela versão. Então, acho que essa é a grande questão. Não foi possível, até aquele momento, ter elementos que fizessem o link entre o executor e esses personagens de agora. Nós também tentamos uma delação com ele no presídio, que ele estava encarcerado. Você viajou? Nós viajamos para lá, né? Eu, delegado, na época, titular da DH, e tentamos fazer uma delação com ele lá no presídio. Ele estava acompanhado do advogado e em nenhum momento ele demonstrou interesse em fazer a delação lá atrás. E se houvesse uma, entre aspas, desconfiança dele com a Polícia Civil, ele também teve a oportunidade de fazer essa delação com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, ele teve essa chance lá atrás. E lá no presídio, ele negou a autoria, ele disse que seria absolvido, porque ele não cometeu o crime. Ele tinha praticamente argumento para todo o questionamento que nós fizemos para ele, com exceção de alguns poucos, né, como a presença dele na rua Olegário Maciel, no dia do crime.
falou que foi por conta do jogo do Flamengo, mas a gente acabou com outros argumentos, quebrando essa lógica dele que ele tentava passar pra gente. Então, só que lá atrás, ele teve essa oportunidade de fazer a delação premiada, e não fez com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. E pela característica do Rivaldo, né? Você percebia no dia a dia, eu tive convivência, você também, ele te pediu alguma coisa na época? Não, tchau. Nunca me pediu nada, e já até falei isso em outras entrevistas. Na verdade, ninguém nunca pediu nada. O que era solicitado era que se chegasse aos mandantes, a autoria. E era uma cobrança assim, de todos. Praticamente toda a polícia estava engajada nesse objetivo. Essa investigação ela também teve apoio da DRCI, que é a Delegacia de Repressão de Crimes de Informática, que foi fundamental para se chegar à autoria, assim, com certeza, do Rony Lessa. Nós tivemos alguns embaraços no decorrer da investigação que foram muito ruins. Você lembra muito bem que no começo foi plantada uma testemunha, né? Não sei se ainda é policial militar, mas ele, com interesses escusos de usar a máquina policial para os seus interesses particulares, para ir contra um desafeto dele, que era o Orlando Curicica, para tomar milícia, para prender a polícia, prender o Orlando Curicica e ele ficar com o terreno livre para poder tomar a milícia ali de Jacarepaguá. Então, isso atrapalhou muito, porque até você ter a certeza de que aquele indivíduo não está efetivamente vinculado àquela investigação, aquilo ali desvia muito. Nós tivemos também um problema muito demorado com o Google. O Google não queria fornecer algumas informações para a investigação, mesmo com determinação dos tribunais superiores. Qual principalmente? Quebra de dados telemáticos da região onde aconteceu o crime. Centro. No centro. E o que o Google argumenta? Que aquilo iria ferir a privacidade das pessoas. Só que, na verdade, o que nós pedimos na época era um direcionamento para algumas linhas de investigação que nós já tínhamos. Não era uma quebra indiscriminada. Tinha um horário, tinha um período, nós tínhamos a localização, e em cima desses dados eventualmente captados, fazíamos um cruzamento de informações e saber com mais precisão, por exemplo, se eram 3 ou 2 que estavam dentro do carro. E agora nós já sabemos que são 3 pessoas. E isso atrapalhou muito a investigação. Muita investigação. Isso foi procrastinando essa informação. Nós sabemos que hoje em dia que a investigação ela está no celular. A investigação ela busca exatamente elementos que confirmem a versão que está sendo investigada. Você tem, por exemplo, um georreferenciamento. O teu celular vai indicar onde você estava na hora tal, no dia tal. E nós estamos lidando com um criminoso, um homicida, quanto mais um indivíduo envolvido com a milícia. Bota a foto dele aí. Foi excluído da polícia militar e agora faz uma delação. Também já foi condenado por tráfico de armas. Ele faz uma delação exatamente contra aquele que o prendeu. Então, isso aí é uma situação que foge da normalidade. Por exemplo, um argumento que ele usou, né, ontem nós, como você comentou no começo do nosso bate-papo, teve uma decisão e eu assisti todo o julgamento. Assistiu? Assisti. E teve ali uma situação muito peculiar, que foi levantada pela defesa, não lembro de quem, mas ele é condenado por traficar armas. Aí, segundo a versão da delação dele, ele pediu a arma para o mandante dá a arma para ele executar, ele comete a execução, depois devolve a arma para o mandante e fica por isso mesmo.
Olha, se ele trafica arma, ele é condenado por isso. A DH, na época, apreendeu mais de 100 fuzis. Essa foto aí também. Cada fuzil no mercado, hoje em dia, é mais de 50 mil reais. 50 mil reais é barato. Então nós estamos falando aí de 5 milhões para cima, só ali de apreensão. E isso foge da normalidade. Se ele é um matador profissional... Aí, essa foi na tua época, assim? Exatamente. Na casa dele? Na casa dele. Dá para ver bem. Foi uma apreensão... Foi a maior apreensão do ano. Individual. E... realmente fez toda a diferença. Porque ele já foi condenado por essa apreensão. Ele já já cumpre pena por essa apreensão. E nós sabemos também, né? Você lembra bem, depois tivemos, no decorrer da investigação, a Operação Submersos, que tentou encontrar as armas que foram descartadas na Barra da Tijuca. No mar. No mar, ali na saída do quebra-mar. Essa ação, ela contou com apoio da Marinha, com mergulhadores profissionais. Os melhores mergulhadores do momento foram nos ajudar a fazer essa busca. Mas não achou. Mas não achamos. Quer dizer, várias coisas que não batem, né, nessa questão do... Porque você está falando assim, ó, um assassino que acabou não executando até o mandante. Sim, caso. Mas se ele saiu na mídia, ele iria receber 100 milhões. Primeiro que ele ia receber sem saber quem era a vítima. Ou seja, poderia ser entre aspas, João Ninguém, ou poderia ser o presidente da República. E aí combina, aí ele executa, ele sendo quem executa, e depois não mata o cara que o contratou para fazer o serviço. Que seria o mais lógico. Porque para poder deixar tudo... já que ele não pagou... Não pagou nada, né? Aquela promessa de territórios da milícia, Zona Oeste... Isso. Nada disso foi feito, nem o dinheiro, que valeria cerca de 100 milhões no caso ali, né? Mas não teve nenhuma movimentação administrativa. Ali é lugar que é um lugar ermo. Ele conhece bem a região. Ele era policial militar, da tropa de elite, do BOPE. Depois ele foi cedido à Polícia Civil durante 10 anos. A gente está falando com uma pessoa extremamente inteligente. A gente está falando com um cara que fala qualquer coisa. Ele é um cara extremamente inteligente. Nessa visita que eu tive lá no presídio, tentando a delação, dentre outras coisas, ele falou: não, eu vou ser absolvido e vou tomar um chopp com o senhor, lá no restaurante tal que o senhor frequenta. Aí descreveu meu filho. O senhor não está sempre lá com o seu filho? Coisa. Quer dizer, não é uma ameaça, mas é uma coisa, assim, fora do comum. Porque ele me conhecia ali da região, né? E sabia que eu frequentava aquele determinado local. E falou: tô te vendo. Entendeu? Ou seja, dando um recado, né? Dando um recado. Agora, e por que então, aí eu te faço essa pergunta, já que você criticou e critica esse tipo de lei agora, né? Essa lei da delação, por quê? Não, na verdade não é criticar, a gente estava falando antes do nosso bate-papo que existe um projeto de lei em andamento no Congresso que pretende acabar com a delação do réu preso. E nós estamos falando de um indivíduo que está preso num presídio de segurança máxima, que ele fica 2 horas das 24 horas do dia fora da cela, e ele vai fazer de tudo para sair dali. Inclusive mentir. Inclusive ele falar o que achar que está na mente dele. Como eu disse, ele sabe muito de operacional, sabe muito de investigação. Outra que ele fala, ele bota na conta de um morto. Como é que vai saber se aquela versão é verdadeira se o indivíduo morreu? PM que morreu, né? Que teria colaborado olhando, né? Monitorando a Marielle, né?
Seria ele, né? Mas aí é que tá. O que corrobora esse tipo de versão? O que corrobora isso? Por exemplo, outra situação que não casa é a história do Zóio lá na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca. Ele foi denunciado pelo MP nesse duplo homicídio, que morreu esse indivíduo e a mulher dele. E ele diz que, não, fui eu sozinho. Tirou da conta do outro que foi denunciado com ele. Por que será? Por que será? Se ali existem vários elementos que dão conta que essa execução, né, duplo homicídio, né, teve a participação de mais duas pessoas. Duas pessoas. Ele e outra pessoa. Quem seria essa outra pessoa? Você. Mas olha só, esse crime foi assim, particularmente interessante. 21, né? Foi depois da... Não, ele foi investigado lá por nós. Ele foi investigado por nós. E foi um cala-boca, assim, ó, para ele não colaborar se não falar demais. Quem? Qual o nome dele? Zóio. Não, mas estou falando o PM, que morreu, que teria... Macalé. Esse Macalé que teria monitorado a Marielle, né? Sim, mas como é que isso vai ser comprovado? Se eu pergunto a você... mas sim, mas isso tem que ter elementos. Normalmente, o que eu falei anteriormente? É telemática. Por mais que ele esteja já morto, ele tinha celular. Ele tinha uma linha telefônica. Ele tinha um aparelho celular. Aquilo ali pode ser buscado remotamente por conta da conta que ele tem vinculada ao telefone. Então, isso tem que ser apurado, né? Então, o que eu estou entendendo é que você também, como outras pessoas também, colocam em dúvida isso aí. Mas por quê? Seria a necessidade de dar uma resposta rápida, porque era um crime que estava sem os mandantes há 6 anos, né? Seria a necessidade de dar uma resposta o mais rápido possível à morte de vereadora? Acho que sim, demora porque há uma cautela no sentido de indicar o autor, o mandante, de forma precisa, com provas que digam que realmente aquilo aconteceu, ia fechar a investigação com as peças faltantes. Então, não houve, pelo menos durante a nossa gestão lá, nenhum tipo de omissão para que isso acontecesse. Né? Você sabe muito bem, foram 70 presos. A Roberta aqui, ela é mãe do Rafa. A Roberta, doutor Antônio Ricardo, houve alguma dificuldade em obter acesso a determinadas provas ou informações no caso do Marielle? Se sim, quais foram essas dificuldades e como foram superadas? Obrigado, Roberta. Obrigado, Roberta. Bom, eu falei sobre o Google, né? O Google foi, mesmo com a decisão do Tribunal Superior, não nos atendeu. E aquilo era fundamental. Fundamental. Se recusou? Se recusou, alegando que iria violar a intimidade das pessoas, que isso seria um direito constitucional, e mesmo o Tribunal Superior entendendo o contrário. Então, as pessoas não costumam falar sobre isso. Isso atrapalhou muito a investigação. Muito. Vocês foram criticados na época também, né? Pela demora, mas é isso que você justifica dessa maneira, que não estava fechando, né? Primeiro tivemos uma testemunha plantada, que foi terrível. Depois o Google. Depois uma disseminação também de disque denúncia, que foram inúmeros disque denúncia, apontando A, B, C, D, E, F, G e por aí vai. E com essas denúncias, o que nós fazíamos? Nós fizemos, né? E investigar aquela pessoa. Nada passou em branco. E também eu acho que é bom destacar que o Ministério Público acompanhou o tempo inteiro.
né, as promotoras que trabalharam no caso, elas estavam o tempo inteiro alinhadas com a delegacia de homicídios. Então, se tivesse qualquer problema, qualquer situação que fosse estranha aos autos, o Ministério Público estava acompanhando. O ideal seria, então, uma delação sempre, né? Para quando a pessoa estivesse ou foragida, ou livre, ou de algum lugar. Preso, ele está querendo benefício. É isso que você quer dizer, tá? Ainda mais no presídio de segurança máxima, onde ele fica na tranca 24 horas do dia, praticamente. Eu estive lá, o lugar é horrível. São várias barreiras de vistoria, com tranca, sem contar o calor. É um lugar que, esse particularmente, em Rondônia... Agora ele já está acho que está em São Paulo? Foi para São Paulo, E é um lugar quente, abafado, tudo acimentado, então não tem muita areação pro preso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar o que... né, o beneficiar. E qual a diferença dele do depoimento do Elcio, do outro PM, que estava no volante? O Elcio acabou indicando um outro mandante, que também foi homologado essa decisão. Então, eu não sei como é que ficou essa questão, né? Ontem, inclusive, se falou no julgamento. Falou o quê? Né, que o Elcio, ele tinha indicado um outro mandante. E essa delação foi homologada. E aí? E aí que homologaram as duas delações. As duas estão onde? As duas estão valendo. Então, as duas estão valendo. Então, e o outro mandante vai responder também? Eu não sei em que pé ficou essa delação dele. Mas o que se falou ontem no julgamento, né, que nós acompanhamos, é que tem um outro mandante na delação do Elcio. Mas você sabe quem é? Não sei. Mas não se chegou a... Não, o que se falou na decisão é que se investigou e também não se chegou a esse outro mandante. Com provas concretas, no caso. Agora, você teria pegado, então, as provas com relação aos irmãos, né? Brazão. Seria isso, né? E ao próprio Rivaldo Barbosa. É complicado isso, né? E você acha que pode ter sido, na tua opinião aí, mais uma tentativa de dar uma resposta? Pode falar, resposta à sociedade? Porque o Dino sei. O Dino já estava falando isso, não. O ministro, né, que virou ministro, já estava falando do STF, já isso há algum tempo. O outro secretário também, outro ministro, Raul, também falou que já estava chegando. E aí? Eu não sei o que surgiu depois, o que tem além, se tem alguma coisa que não foi divulgada. Mas, até aquele momento que nós ficamos à frente da investigação, principalmente o nome do Rivaldo nunca apareceu. Nunca apareceu, em nenhum momento ele teria apareceu. Atrapalhado as investigações, mas... Sim, mas ele teria que também, em tese, pedir para quem o sucedeu, que no caso fomos nós lá. E isso não aconteceu em nenhum momento.